E aí, Edson, como é que fica a questão? A gente está falando tanto do homem e da mulher que se prostitui, mas do cliente que tem aquela questão da econômica, né? Se existe é porque tem gente que procura e mantém financeiramente aquilo, né? Então, é o que eu estava falando, só existe porque existe uma necessidade, né? As pessoas precisam extravasar essa energia, elas não sabem de que forma extravasar, então vão e pagam por isso, tá certo? É o que eu estava falando, né? Eu entendo o sexo, Cláudio, de uma forma diferente. O sexo, para mim, é algo que é um complemento a algo a mais, quer dizer, a um carinho, a um afeto, a outros sentimentos que você tem pela pessoa, tá certo? Nessa relação. Quando você paga para extravasar essa energia, né, com uma pessoa que você não conhece, aquilo que eu até brinquei aqui dizendo que é uma linha de produção, né? Sai um, entra outro, sai um, entra outro, sai um, entra outro. Então você, na verdade, está simplesmente extravasando algo físico e o espírito não está conseguindo sobrepujar. Que é o que eu estava tentando falar no início aqui, né? A necessidade que o espírito tem de sobrepujar o corpo. Tá. Tá certo? Nesse sentido aí, o espírito ele tem que se prevalecer. Se não consegue, a Eliana inclusive falou, né, que você pode usar essa energia para outras coisas. Você pode canalizá-la para outras coisas. Só que você precisa trabalhar isso. O seu mental precisa estar em condições de trabalhar isso. Então, o que acaba acontecendo? O cliente em si, ele é um que fortalece, né? Então, quando você julga, por exemplo, a prostituta, que eu falei aqui, né? Você pode julgar a prostituição como sendo algo condenável, mas jamais julgar a prostituta em si. O cliente, ele está simplesmente fazendo com que permaneça e prevaleça essa necessidade. Então, imagine a seguinte situação, Cláudio. A menina não teve escolha porque os pais foram lá e obrigou-a, né, a se prostituir. Ora, vem gente de fora, Cláudio. Não sei se vocês sabem, mas tem gente que vem da Alemanha, vem, né, tem a excursão, tem as excursões chamadas de excursões de prostituídos. Turismo sexual. Né, turismo sexual. Para justamente pegar essas garotas. Então, olha, você está contribuindo para manter uma pessoa numa situação, né, onde ela poderia estar de forma diferente. Ela poderia estar trabalhando essa energia de uma forma diferente. A gente vê então, isso... a responsabilidade existe, tá? Sim. Você não pode só julgar e condenar quem se prostitui, mas quem promove a prostituição também. Se você tiver que julgar alguma coisa, tá certo? Certo que a gente tem capacidade de julgar alguma coisa, né? E a gente vê isso, por exemplo, eu sempre acompanhei a Fórmula 1, e quando é o GP Brasil aqui em Interlagos, no Rio também acontecia isso. É comum ter anúncios, né, dessas casas de luxo, de prostituição, voltadas para os mecânicos, para as equipes. As acompanhantes. Isso. Né? Então vê que é um esquema muito rentável. Né? Então, faz parte de todo um processo aqui, né? Durante o intervalo a gente estava conversando, né, sobre essa questão até da cultura. Que o pai levava o filho, né? Iniciação sexual. Isso. Era comum, o filho fazia lá seus tipo 15, 16 anos, o pai, a primeira coisa era levar numa casa de prostituição. Para, né? Agora é homem. Garantir que a partir de agora ele é um... Virou macho. E eu sofri as consequências disso. De não ter aceitado. Eu fui tratado como uma espécie de um ET na minha família, porque eu achava isso um absurdo. Já na minha época eu já pensava isso. Para mim, eu tinha que ter uma relação sexual com alguém que eu sentisse alguma coisa a mais. Algo que pudesse ser complementado, entende? Então, como é que eu vou satisfazer um negócio pagando? Só para provar alguma coisa para alguém? Então, para mim, não entrava isso na minha cabeça. Sim, mas entende? era comum os pais levarem, né? Era normal. Os meninos. Era normal. E toda a cidadezinha tinha, todo mundo sabe onde era, todo mundo, né? Aliás, as prostitutas eram tratadas como uma outra forma de olhar. Não era esse olhar, né, era um patrimônio. Pejorativo, né? Era tem hoje. Elas daquela tinham forma. até elas eram consideradas partes da sociedade, né? E eram bem tratadas, não havia violência, essas coisas, né? Que era diferente. Era diferente. Tinha aquela função, né, de, como o Edson disse, é o momento que o homem, principalmente o homem, ia lá e extravasava. Mas eu vejo no filme, fala que eu acho legal, vale a pena o pessoal assistir para entender o assunto, né? E eu acredito que os motivos que levam os homens que vão ter a sua responsabilidade são vários, né? A gente vê, por exemplo,
o Edson aqui, ele se apresenta como uma pessoa extremamente equilibrada, mas às vezes lá no íntimo do Edson, ele, só usando como exemplo, né? Ele quer ter poder e ele não consegue, ali no relacionamento com a esposa, no trabalho, ele se vê frustrado. Então, às vezes, ele usa esse desejo de ter poder subjugando ali a prostituta. Então, ele consegue extravasar essa energia de poder que ele quer ter sobre ela, né? E o filme mostra lá que tinham homens que procuravam só para conversar, porque fala coisas que a mulher ou a companheira não queria ouvi-lo. Então, tem uns relatos interessantes. Acho que vale a pena a gente estudar como se fosse isso. uma psicóloga, né? Exatamente, né? Às vezes não queria nada, pagava e não fazia o sexo em si, não tinha. Desculpa, o filme que você está falando é... A Bruna Surfistinha. Deixar claro pro pessoal. Sim, porque assim, né? Não é, tô falando para assistir filmes com esse... Mas assim, para conhecer, né? Acho que e assim, as pessoas buscam isso porque ainda não entenderam as leis, como funcionam, né? Então, eu acho assim que enquanto a sociedade, os homens ainda não entenderem como funcionam as leis, a gente vai ter essas coisas acontecendo. E não olhar isso como uma coisa negativa que vai sumir por um decreto do nosso novo presidente. Não vai acontecer. Isso só vai acontecer quando as pessoas tem gente que acredita se conscientizarem do que é usar da forma correta o que se tem. Agora foi falar dessa questão dos pais, né? Na 20, 30, 50 anos passados, era normal levar os filhos. Já na época de escola, eu lembro, não sei se o Boris vai lembrar disso, mas era comum os meninos falarem, né? Vamos lá na Zuquim. Lembra disso? No início ali? e muitos amigos iam tal, mas e quem não era chamado e não ia, também tinha uma espécie de bullying, né? Pô, mas você não vai, não sei o quê. Era um ET, pô. Era uma pessoa diferente, né? Eu queria só fazer um complemento, Cláudio, que é o seguinte: o olhar que nós espíritas devemos ter sobre essa situação é de benevolência. Sim. Com relação à prostituta e quem também está fazendo uso disso, porque na verdade são ações que nós estamos tomando. Nós vamos ser responsáveis pelas nossas ações. Não tem jeito. Você não consegue fugir. É a parábola do semeador, né? Você semeia, vai colher. Tá certo? Então, o olhar que nós temos que ter é de benevolência. E Jesus tinha esse olhar de benevolência. Né? Ele não repudiou as prostitutas, por exemplo. É do que ele fala, vai, não peques mais. Tem uma parábola, Cláudio, que acho, se não me engano, é a parábola dos dois filhos, ou dos dois moços, que lá em Mateus, capítulo 21, aconselho até que as pessoas procurem lá. Tem uma hora que ele fala assim, que os publicanos e as prostitutas entrarão primeiro no reino dos céus. Em relação à atitude daqueles moços da parábola. Eu até aconselho os ouvintes a procurarem lá, Mateus capítulo 21, e o item 31 ele fala sobre isso. Os publicanos eram os cobradores de impostos, que eram odiados. Marginalizados. Marginalizados. As prostitutas também eram olhadas com esse olhar acusador, né, que a sociedade tem sobre elas. Que, aliás, é uma hipocrisia, hein? Porque as mesmas pessoas que acusam durante o dia, usam à noite. Verdade. Né? Durante o dia você condena e à noite você acaba lá e vai usar, né? É uma hipocrisia total. E ele já falava sobre isso, então eu aconselho a ler lá. Né? As prostitutas e os publicanos entrarão primeiro no reino dos céus. Ele não está querendo dizer que tem que fazer isso para entrar primeiro no reino dos céus. Não é isso. Mas é a forma como as pessoas olham. Então a gente tem que aprender a ter esse olhar também de benevolência. Sim. Né? Agora, a gente está falando aí da questão da matéria sobrepujando muitas das vezes o lado espiritual. Mesmo nestes ambientes ocorre, às vezes, o que o espiritual ou o sentimento acaba aflorando. Então, é muito comum de clientes casarem com as prostitutas ou com os prostitutos. Isso seria esse lado espiritual sobrepujando mesmo o aspecto material da sensualidade? A gente tem um filme, né? Uma Linda Mulher, que conta o caso, né, do envolvimento. Você realmente. Está muito cinéfilo. Estou de férias, né? Estou assistindo o filme. Então, assim, a gente não imagina as possibilidades, né, que a espiritualidade usa para os encontros, né, para os acertos, de tudo que a gente precisa, né? Então, às vezes você vê num universo extremamente desolador, você vê coisas lindas acontecendo, né?
Então, eu acho assim que é um ambiente, né, que a gente sabe que as energias ali são de espíritos que estão buscando, às vezes, se prevalecer dessas energias que o casal troca ali dentro de um relacionamento desse pago, né? Mas, mesmo assim, a espiritualidade sempre vai buscar, de alguma forma, trazer uma lição, buscar um aprendizado, fazer com que se extraia uma coisa boa dali, né? Então, às vezes, são experiências que precisam ser passadas para que resgates aconteçam, você tenha novas lições. Então, nada é impossível, né? Então, não vou dizer que isso que você disse é uma coisa que a gente tenha que ter como uma coisa certa, que é possível que o espírito ali, né, se sobressaia em relação ao material, mas é possível que em algumas situações, como esse filme relata, que é uma história, né, de amor e mulher, a gente adora filme com final feliz, esse filme tem, né, de alguma forma, mostra que a gente pode tirar coisas boas. Então, eu acho que a lição que fica disso, que mesmo numa situação onde o cliente se prevalece, onde tem o interessado ali, que às vezes é o empresário do sexo, que promove todas as ações para que aquela casa funcione e tudo mais, e aí a gente tem autoridades envolvidas, né? Porque tem que ter um alvará de funcionamento, tem que ter vigilância sanitária, essas casas têm que ter, às vezes, todas essas coisas da lei. Então, assim, existe uma validade da sociedade para essa situação continuar acontecendo, porque nos dias de hoje não tem como você falar, eu não sabia, né? A polícia fala, nossa, eu nunca fechei porque eu não sabia. Sabia, né? Mas por que não faz nada? Né? Então, existe todo um contexto de monetarização disso, Sim. de ganhar em cima, né? Mas, apesar de tudo isso, que é um quadro, às vezes, você olhar negativo, a espiritualidade sempre vai encontrar uma forma de trazer, às vezes, uma coisa boa para os envolvidos. Né? Então, às vezes, hoje em dia, né, a justiça está reconhecendo que é uma coisa que antigamente seria um absurdo. Uma pessoa que se sente traída e houver uma prova, receber uma indenização da outra parte por conta disso. Já tem decisões nesse sentido, né? Então, assim, aos poucos as pessoas vão se conscientizando de que os atos que elas fazem, de alguma forma vai ter uma resposta, né? Aqui ou em outro momento. Então, aos poucos as pessoas vão aprendendo isso, mas infelizmente isso é lento. E para que isso aconteça, os escândalos são necessários, como a gente sabe também que o Evangelho relata, né? Então, é possível sim, mas não precisa ser assim, né? Mas é possível que aconteça isso. Edson, se uma família descobre que um filho ou filha está no mundo da prostituição, o que a doutrina pode ajudar a amenizar esse cenário? Antes de falar sobre isso, eu queria só fazer um complemento do que a Eliana estava falando. Veja a seguinte situação, Cláudio. A gente tem que entender que a espiritualidade ela se sobrepõe a nós aqui, às nossas necessidades. Espaço-tempo, condições e tudo. O olhar que eles têm sobre nós é um olhar, estou falando da espiritualidade superior, né? Eles não olham assim como crianças, né? No processo de aprendizado e tal. Então eles tentam, mesmo nas situações mais extremas, as situações que, para o nosso ponto de vista, parecem ser ruins, tirar o melhor. Então, vamos pegar esse caso que você estava falando. Imagina aquela menininha que eu falei que os pais obrigaram a se prostituir para poder, de alguma forma... Trazer recursos para casa. Ela tem responsabilidade sobre o que está acontecendo, porque ela foi, na verdade, induzida, né? Aqueles que deveriam proteger, na verdade, a estão colocando nessa situação. A espiritualidade está olhando isso. De repente aparece um cliente, né? E acaba casando com essa menina, tirando ela dessa situação, ajuda, inclusive, os pais a saírem dessa situação também, e por aí afora. E então, aquele espírito está na condição de criança, mas ele tem um passado. Isso, tem esse detalhe. Tudo é resgate aí, né? Tudo é uma questão de aprendizado geral. E esse olhar que a espiritualidade tem sobre nós. Isso a gente precisa aprender. Com relação a essa questão, me perdoe, até esqueci agora. Se os pais descobrem que um filho, a filha está no mundo da prostituição. É a mesma coisa, Cláudio, que o pai descobrir que, por exemplo, o filho está se drogando, que o filho está, né, se envolvendo, por exemplo, com más companhias. O que os pais têm que fazer? Tem que ajudar, tem que procurar apoio, tá certo? Tem que, de alguma forma, tentar... O problema é quando os pais recriminam ao excesso, né? Ou então eles criam... Tem pais que expulsam os filhos, por exemplo. Não é só na prostituição, né? Eu já vi pais expulsando filhos porque descobriram que era homossexual, expulsando porque o filho estava se envolvendo com não sei o quê, pais que sofrem porque os filhos estão usando droga e tal. O olhar aí tem que ser o olhar de pais mesmo, né? Daqueles que tem que cuidar, que tem que acalentar, que tem que ajudar.
Se a pessoa já está numa situação onde ela se encaminhou por uma situação de desequilíbrio, cabe aos pais ajudá-la. Educar é nesse sentido também, Cláudio. Uhum. Sim. Não é só. A responsabilidade dos pais é grande. A questão 208 lá do Livro dos Espíritos. Recomendo aí que leiam, questão 208 do Livro dos Espíritos. A responsabilidade dos pais com relação aos filhos. Né? Então, ignorar ou condenar não é o melhor caminho. Tem que buscar ajuda. Eu concordo, a gente tem que acolher, né? Eu lembro que você falou de drogas e ser homossexual, essas coisas todas, a gente tem visto isso como uma realidade dos pais não conseguirem lidar com isso e às vezes expulsar os filhos, né? Eu lembro que eu tive uma conhecida, quando eu era mais nova, e ela ficou grávida no primeiro envolvimento num namoro, né? E a mãe dela simplesmente expulsou ela de casa. Falou que não, eu não aceito isso. E aí deixou a filha, né, entre aspas, aí totalmente sem esse apoio. Desamparada, então, né? Então eu acho assim que hoje em dia, por mais que às vezes a situação se apresente como uma coisa que você não queria que acontecesse, porque às vezes os pais, eles não estão vendo a situação em si, eles estão olhando para eles, porque o que a sociedade vai dizer de mim? Então ele não está nem preocupado às vezes com o filho, né? Ele está muito preocupado com o que vão pensar dele, o olhar dos outros, né? Eu acho que em todas as situações, como você disse, né, o dever dos pais de cuidar dos filhos, né, orientar, acolher, amar, ver o que é possível, por que buscou esse caminho, né, vamos tentar ajudar, tem que buscar uma ajuda de psicólogo, um terapeuta, né, o que te levou a isso, né, entender, porque às vezes tem várias coisas acontecendo que desencadearam isso, então tem que entender o que aconteceu e não só tratar o que está ali acontecendo como um fato, tem que buscar tudo isso para poder ajudar. E às vezes, a responsabilidade é dos próprios pais. Sim, a maioria das vezes... que não souberam como olhar e o filho acaba se desencaminhando. Mas isso sem também condenar os pais, porque muitas vezes não sabem lidar com as coisas, né? Então, os filhos acabam buscando isso como uma alternativa por várias situações. Então, mesmo os pais que às vezes levam os filhos a fazer isso também, a gente também tem que ter esse olhar, como você disse, de benevolência, para entender por quê e tentar todo mundo ficar bem, buscar ajuda. Sim. Pelo WhatsApp, bom dia, ótimo tema, muito esclarecedor. Por gentileza, poderia repetir o nome do filme mencionado? É A Zélia de Sorocaba. Você falou de 2 filmes. O último, o primeiro é A Bruna Surfistinha e o último é Uma Linda Mulher. Bom dia também pelo WhatsApp. Gostaria de saber se quem se prostitui há muitos anos nesta vida já comprometeu a reencarnação. E também como mudar esta situação. É a Laura de Palma de Maiorca, na Espanha. Fica difícil falar em comprometimento de reencarnação, porque a gente tem que entender o que acontece com o que levou a pessoa a essa situação, como é que ela se sente em relação a isso, que tipo de tratamento ela se dá. Né? Porque você se compromete quando você se desequilibra, quando você se condena, quando você se trata como uma pessoa pecadora, que você começa a trazer para dentro de você energias, né, que não deveriam estar. Né? Não é o fato em si, mas sim como a pessoa lida. Por isso que eu falei que você pode condenar a prostituição, mas você não pode condenar jamais a prostituta, porque você não sabe. Então você pode ter, por exemplo... Não é que eu queira defender aqui, mas você pode ter situações em que tem uma pessoa vivenciando situações num ambiente que não é um ambiente prostituído, onde ela está se degradando por não se aceitar, por não se gostar, por se tratar mal, por se cobrar, por uma série. Então ela está trabalhando com umas energias negativas, e você pode ter uma outra num ambiente conturbado ou um ambiente perturbado, onde ela consegue se manter livre. Então a gente jamais pode dizer se comprometeu na sua reencarnação. A gente não sabe. Aí seria o julgamento. Né? Porque a gente também não sabe qual foi a escolha dela antes de reencarnar. Pensem aí nessa questão, vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna com mais Manhã Boa Nova. Até já.